Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Londrina, boa noite, Paraná, boa noite, Rio de Janeiro, boa noite, BH, a nossa querida Belo Horizonte, e boa noite, Brasília, capital da esperança. Boa noite, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos, amigos. Esse título, Brasília, capital da esperança, foi dado pelo Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, a conselho do embaixador americano no Brasil, John Foster Dulles. Acho que eu já falei isso aqui para você, a gente já comentou sobre isso, né? Que disse para ele, olha, sai do Rio de Janeiro, isso aqui está de frente para o mar, é fácil de ser invadida, todo mundo quer vir para cá, superlota, vai para o Planalto Central, lá é longe. E é o centro do país. E é o centro do país. E olha, foi a melhor coisa que Juscelino, não sei como que ele conseguiu fazer em 5 anos, né? Pois é. Em 5 anos ele conseguiu construir Brasília inteirinha, Inaugurar. do nada. Inaugurou. E funcionou. Né? Aí a gente vê algumas coisas, por exemplo, como a prefeitura aqui em Londrina, que não consegue dar conta de uma trincheira. Faz 1 ano que está nessa enrolação e gasta dinheiro e faz não sei o quê. Poxa vida. E as construtoras contratadas também? Olha, cadê? O Juscelino teria vergonha. Olha, uma trincheira 1 ano e não consegue. É verdade. Tá? Acabou com o comércio, com os comerciantes ali. Da Avenida Rio Branco. As portas fecharam. Causa transtorno, porque é a ligação ali entre a Zona Norte e a Zona Sul de Londrina. É a principal movimento, né, um movimento danado. Mas não estão nem aí com esse negócio. É isso que nós já falamos. Em vez da Secretaria de Obras executar a obra, terceirizando. Nada em Londrina é construído pela prefeitura, é tudo terceirizado. Mas não era assim antes, né? É claro que não. Londrina sempre foi construída pela prefeitura, a Secretaria de Obras, como tem que ser. Mas essa agora terceirização... A empresa chega e diz assim, não dá, precisamos de mais dinheiro. Precisamos de mais dinheiro. Não, primeiro que é uma incompetência da prefeitura, muita incompetência, porque eles fazem a licitação e na licitação eles escolhem pelo menor preço da empresa, sem observar a qualidade, a tradição da empresa, a seriedade da empresa. As obras que ela já fez. Isso. E outra, a empresa já faz um preço mais barato, sabendo que não vai conseguir realizar. E ainda assim, a obra está prevista em 6 meses, a empresa picareta vai lá e fala assim, não, nós entregamos em 4 meses. Mentira, mentira. Tanto o preço quanto o prazo é falso. E a prefeitura cai nessa. Cai porque quer cair, né? Porque não é possível acreditar nisso. Até porque não é a Secretaria de Obra que define isso. São os outros agentes que às vezes nem sabem o que é uma construção. Sim. Que é a comissão de licitação. Nem sabe, pega lá os funcionários, meia dúzia de funcionários, monta a comissão de licitação, o cara é burocrata, não sabe nada, ele vai pelo preço e pelo prazo. E dá no que dá. Todas as obras em Londrina, todas, estão atrasadas e tiveram que fazer aditamento do contrato, puseram mais dinheiro e Londrina continua sofrendo e pagando por isso. É verdade. Olha, agora, voltando atrás, alguns que eu me lembre, eu já não tenho memória boa, né? Já estou velho, né? Que é isso, mano? Passado, ou idoso. Você tem uma memória invejável, que você lembra fatos do passado, jogo, time de futebol, você canta completo aí. Fala, em 54 o Corinthians disputou com o Palmeiras, no final era fulano, Beltrano, vai fazer a escalação. Essa memória tua aí, pelo amor de Deus. Projeto do... Primeiro que, olha, vamos pegar o Bellinati, Antônio Bellinati. Terminal rodoviário novo, estação rodoviária. Obra de quem? Niemeyer. Niemeyer, o cara que fez Brasília. Isso. Maior nome internacional da arquitetura. Né? Burle Marx. Fez o Igapó, lá o paisagismo do Igapó. Então a gente contava com grandes nomes, a prefeitura realizava o que tinha que fazer.
O outro que fez o Autolongo, o que fez a rodoviária, que hoje é museu, Artigas. Artigas. Outro grande. Nome internacional também. Internacional. É. Né? Quer dizer, Londrina pensava grande. Grande. Hoje pensa... Não, hoje é preço mais baixo, que o picareta dá o preço mais baixo, sem qualidade nenhuma, e prazo curto. Aí a comissão de licitação entra nesse golpe. Aí é uma ratoeira, porque não pode rescindir, porque levaria 3, 4 anos para rescindir, a obra ia ficar parada, ia perder o dinheiro. Então, puxa vida, não está na hora desse povo de Londrina aprender sobre isso? É verdade. Aprender. Eu me lembro, doutor Viana, do Klaus Nickesdorf, empresário, que estudou nos Estados Unidos, de Rolândia, família estabelecida lá. Empresário de sucesso. Ele disse uma vez para mim, Militão, falando de Rolândia, ele disse, para ser prefeito de Rolândia, ele que dizia, palavras essas, que é uma cidade pequena, tudo bem que amada, estimada, colonizada por alemães, que pensavam em coisas boas e tal. Ele dizia, para ser prefeito de Rolândia, o cara não pode ser qualquer um. Ele dizia, não pode ser o Oswaldinho ali que tem uma engraxataria na cidade, ou o Joaquim que tem um boteco que vende espetinho. Não. O cara tem que pelo menos ter ido ao exterior uma vez na vida, pelo menos. Pelo menos. O cara tem que conhecer São Paulo. O cara tem que conhecer Brasília, pelo menos uma vez. Ver como é que isso funciona. Quer dizer, o cara não pode, vamos eleger o cara, que nem os cariocas são os eles elegeram lá o Macaco Simão, Tião, né? Elegeram em São Paulo o Bode, não sei o quê. Quer dizer, o brasileiro também... O cacareco. O cacareco faz da política gozação com coisa séria, não é? E ele dizia isso, ele estava certo. O cara, para ser prefeito de Londrina, de Maringá, olha, tem que pensar grande, tem que ter uma formação cultural boa. E o secretariado? Ele tem que escolher um secretariado, sabe, de primeira grandeza. Não, porque eu tenho que atender o compadre. O mal é atender vereador, porque o prefeito depende da Câmara. Se os vereadores não quiserem... Ele nomeia a partir do seguinte, ou é do partido, nomeação do partido, ou é do vereador, ou é do deputado. E a pessoa que assume o cargo, os secretários, que assume o cargo indicado por outro político, ele não reconhece o prefeito como chefe dele. Ele não deve satisfação para o prefeito, ele nem atende o prefeito, porque ele obedece a quem o pôs no cargo. É assim que funciona. É assim que funciona. Então não adianta o prefeito ir lá falar com ele, que ele não atende. E outra coisa, olha, dificilmente um cara convidado pelo prefeito para ser secretário, ele vai dizer, prefeito, muito obrigado, mas eu não tenho capacidade para ser secretário disso. Não fala. Ele aceita. Porque é um cargo de honra, vai ganhar um pouco mais e tal, vai se tornar importante na cidade. É uma forma de se projetar. Ele quer se projetar. Quem perde com isso é o povo que paga imposto, é a cidade. Não é? Maringá está na frente de Londrina, com a melhor cidade para se viver, cidade com mais dinheiro aplicado nos bancos, mais não sei o quê. A universidade de lá, no ranking, você viu o ranking que os jornais publicaram, a própria Folha de Londrina, está na frente da UEL. Vamos dar um exemplo do nosso aeroporto aqui. Que vergonha. O aeroporto. Que vergonha esse aeroporto de Londrina. Agora está prometendo para 2034. Nossa Senhora. Viu? É uma vergonha. Saiu agora na Folha Londrina, noticiário, que o novo projeto é para 2034. 2034. Isso considerando aquilo que eu falei. O prazo estabelecido nunca é real. E quantos anos a mais vai precisar para isso? E agora o aeroporto é particular, né? Passou. É particular. Né? O cara tem contrato, acho que por 50 anos. Então. Faz o que quer. Mas o projeto ainda não foi aprovado, que eu vi a entrevista do prefeito. O projeto está
precisando de umas pequenas correções para ser aprovado. Você imagina? Para fazer a reforma... as pequenas correções. Londrina, gente, o senhor aí, que está acostumado a viajar, Londrina 600, que o IBGE também errou, e está todo mundo pegando, até Porecatu, que é cidade menor, está pegando no pé do IBGE, porque diz que você não pode, a cidade que tinha 15 mil, 16 mil habitantes, de repente aparecer com 10,5. Não pode. Sim. Não pode. Então, o pessoal pega no próprio... Pode. Londrina pode, Adilson? O aeroporto não tem quando chove, o Londrina vai de guarda-chuva para pegar o avião, chega na escadaria, ela escorrega. Não faz muito tempo, uma senhora caiu lá, quebrou a perna. No aeroporto. Não, então, Londrina é só Londrina. É o seguinte, por exemplo, o ILS foi usado 20 anos em Curitiba, 20 anos. Aí tiraram, está lá guardado, apodrecendo, para quando inaugurar em Londrina, daqui a 10, 12 anos, colocar uma sucata de 30 anos. Quando, imagina, o que a internet, a evolução vai fazer em termos de aparelho. Quer dizer, Londrina é depósito de ferro velho. Já estava obsoleto em Curitiba, trocaram de Curitiba e deixaram lá. Esse aqui está reservado para Londrina. É isso aí, você que vai votar na próxima eleição, Câmara Municipal não pode dizer amém para tudo. A Câmara Municipal tem que ser altiva, tem que ser, sabe, gente com competência para dizer, não aceitamos isso. É isso. Vamos para o intervalo e já voltamos. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londri Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Londri Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Londri Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta com mais 5 minutos, doutor Viana. Vamos entrar agora aqui nos caras que são condenados. João de Deus, o médium João de Deus, foi condenado agora a mais 100 anos de prisão por ter violentado apareceu mais um grupo de mulheres que ele teria estuprado. Estuprou, porque está provado, ele foi condenado. O promotor aceitou, o delegado aceitou, a promotoria aceitou, o juiz acreditou. Agora ele já tem mais 200, com 100, dá mais 300 anos. Você acha que ele vai ver o ele tem quanto? Uns 80 já? Tem. 80. Então... Por que um delírio. Não multam ele? Ele tem patrimônio. É um delírio isso. A justiça brasileira é um delírio. Ah, não pode pegar o patrimônio do João de Deus porque é dos filhos dele. Mas quem são os filhos dele? Não, que é o patrimônio da instituição. É da instituição, porque não era nada dele. Ele era punha no nome dos outros. É a velha jogada, né? A velha jogada. A velha jogada. É isso aí, menino. Tem muita igreja que faz isso por aí. Não, muitas não, todas. Todas, né? Todas. É a velha, não é? Não é nada do pastor. Nada. É tudo, o dinheiro que ele recebe é para a obra de Deus. E nem do padre também, né? Sim, não é nada... Da religião de modo geral, né? Não é deles. Não é deles. É de uma instituição. Porque é fácil você pedir dinheiro quando não é para você.
é para as obras de Deus, usando o nome de Deus para isso. Aliás, o Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma cidade dominada pela milícia Sim. e pelo narcotráfico. Sim. É assim, quem manda lá São eles. Eles elegem deputados, eles elegem vereador, prefeito, tudo, é assim. Deixa ser candidato. Não, você não vai ser candidato. É isso, Aquele vai ser. eles ali. Agora, as reportagens estão mostrando que os narcotraficantes estão dominando as igrejas evangélicas. Sim. Eles têm lá 5 comunidades chamadas de Reino de Israel. Tem aquela cruz de Davi. Sim, a estrela. A estrela de Davi. Que é 5 pontas. Aquela região, eles que mandam. Mas eles são, assim, o traficante é o pastor. E a explicação é o seguinte, que para tirar essa rejeição de traficante, ele vai, porque como pastor ele entra na casa das pessoas, ele leva as pessoas para a igreja, ele fala em nome de Jesus, e assim por diante. Então veja, o que a igreja, o poder que a igreja tem, qualquer igreja, ué, não tem o Talibã lá que só faz o mal para os outros? Não é? O ISIS lá no Oriente. Olha o Afeganistão, que fez com as mulheres agora. Isso, olha o que eles fizeram agora. Agora, só pode usar roupa a cor que eles querem. Não pode ir para a escola. Estudar, não pode ir para a escola. Não pode sair na rua. Não pode sair na rua. Fechar os salões de beleza. De beleza. Ô, gente, que barbaridade. Que mundo que nós vivemos, hein? Então a religião está sendo cooptada pelo narcotráfico para isso. Para poder entrar na casa das pessoas. Que coisa triste. Agora, e olha a desculpa que o narcotráfico dá aí na América do Sul, de modo geral. Nós vendemos, os peruanos, bolivianos, paraguaios, nós vendemos para o Brasil, a culpa não é nossa, quer dizer, dos traficantes. A culpa é dos brasileiros que consomem. A culpa é dos americanos que consomem, que foram viciados por eles. Consome porque alguém começou a dar, não é? Vender, experimenta isso, que isso você vai ficar inteligente, vai vender mais, vai ganhar mais dinheiro, você vai ficar bom para fazer negócio. Aí o cara entrou na... Não é nem o traficante que faz isso. Os próprios jovens, um passa para o outro, convence o outro, e assim vai. A humanidade está tomada por tráfico. Para fazer onda com a namorada, fala, não... Vou fumar um cigarro de maconha, mano. Nossa, aquele cara é maconheiro. E como é que você namora dele? Não, mas ele não sei o que e tal. Que coisa triste, hein? Que coisa triste. É a morte é a violência no futebol, é os assassinatos. Você não está assustado, você não está assustado, você que é um advogado criminalista, com 40 anos de atividade, de profissão, já viu de tudo. E você me disse que está assustado com os crimes que vêm acontecendo? Principalmente com o feminicídio. Né? Principalmente. Violência contra a mulher, apesar da sociedade estar reagindo, mas a violência contra a mulher está desenfreada. É demais da conta. É demais da conta. E parece que os caras perderam o medo da polícia, da cadeia, o medo de Deus, o medo se morrer, o que vai acontecer com ele. E parece que eles perderam o medo de tudo. Estão por tudo. É uma selva. Ou tudo ou nada. O Brasil não é só a Amazônia, o Brasil é uma selva, por inteiro, eu acho. Eu costumo dizer que a Constituição diz e garante que todos são iguais perante a lei, vírgula, mas cada um por si. É isso aí. Obrigado, doutor Viana. Pense nisso, gente. Obrigado. Vem aí, Marcelo Militão e seus convidados. Obrigado pela audiência. Boa noite para todos. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Estamos recebendo aqui no programa Militão e Militão o médico neurocirurgião Pedro Garcia Lopes, que está conosco, para conversar um pouco sobre essa especialidade aqui em Londrina. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Satisfação estar aqui contigo. Aqui é o lugar onde eu já vim algumas vezes. Bater um papo. Bater papo, que a tua televisão que é mais local mesmo, e para a gente vale a pena, né? Porque a gente vê com a população uma coisa sobre o que faz. A neurologia, a neurocirurgia em Londrina, ela está em níveis de primeiro grau, certo? Porque cada grupo faz uma coisa, outro faz outra, mas todos os casos podem ser feitos aqui em Londrina mesmo. Hoje todos os tipos de cirurgia aqui? Todo tipo de cirurgia é feito. Ou alguns específicos faz mais no evangélico, outros são eu que faço mais, entendeu? Então hoje, da neurocirurgia, não há necessidade da pessoa sair. De ir para outros centros, né? Não. A gente tem um atendimento muito bom aqui, eu acho que da neurologia também. Como eu fui professor da universidade durante 43 anos. Nossa, formou muitos neurocirurgiões. Você imagina, com 80 alunos por ano, dá mais ou menos 3.500 médicos que eu participei da coisa. E da neuro em si, né? Quer dizer, eu vim em 1971 para montar a neuro da universidade, que era a primeira turma. E eu trabalhei 43 anos lá com todos meus residentes, minhas coisas e tal. E agora, em 2013, eu tive que aposentar, né? Mas continuo ainda com os meus cupinchos todos por aí. Todos eles. Mas aposentar da universidade? Não, só da carreira médica, não? Normalmente o pessoal diz, mas você está trabalhando ainda? Tô. Está operando? Tô. Só paro de operar quando eu estiver assim. Que aí não é mais possível, né? Aliás, essa especialidade chegou em Londrina contigo ou já tinha? Não, tinha o Benedito Campos. Certo. Foi o primeiro cara que chegou aqui em Londrina, mas ele vivia mais na Alemanha do que vivia aqui. Então, quando eu vim para cá, logo que eu acabei a residência, tudo na Universidade de São Paulo, eu vim para cuidar na Santa Casa, porque ele tinha basicamente deixado todas as suas coisas na parte do evangélico. Certo. E aí eu fui diretor clínico da Santa Casa durante 4 gestões e tudo isso aí, e montei toda a neuro lá na Santa Casa e lá no Hospital Universitário. Opa! E aí depois o FAD, quando se formou e fez tudo e tal, depois ele também entrou lá na Santa Casa, e aí, para eu manter duas coisas, é difícil você vai manter um serviço aqui, outro aqui, porque o material está certo que o material é meu, eu opero onde eu quiser. Se precisar operar na Santa Casa, eu opero. Mas, em geral, a gente deixa aquilo num hospital, porque a gente tem uma enfermagem que acompanha também. Tá. Entendeu? Quer dizer, lá no Hospital do Coração, por exemplo, o meu material tem 8 caixas de neurocirurgia. Cada uma para uma coisa. Então, ela já sabe o que eu preciso, o que eu uso, tudo isso aí, né? Então, por isso, a minha centralização é no Hospital do Coração. Se opera bastante criança? Criança menos. Né? Mas é porque tem menos, entendeu? Menos problema em criança. E menos tem... E quando é criança, onde se opera?
no hospital infantil. Certo. Se não for se for Unimed, é só no hospital infantil. Certo. Se for outra coisa, do coração, mas lá da Bela Suíça. Certo. Que tem um infantil lá. Tem uma área especializada. Tem a área infantil lá. Então, se for algum ou particular ou convênios que o hospital tem, a gente opera lá. Certo. E SUS, o HUFO também tem um setor para criança, não? Não, o SUS tem. Quando eu saí de lá em 2013, a neurocirurgia era agrupada com a neurologia e com a neuropediatria. Então, por exemplo, nas sextas-feiras, de manhã, ninguém operava nem nada, porque era tudo reunião científica que a gente fazia. Opa! Juntando a neurocirurgia, a neurologia, depois a psiquiatria achou bom, entrou junto, depois a patologia. Então, quando eu saí nessa sexta-feira, a gente tinha reunião das 8 ao meio-dia com esses... Trabalho discutindo mesmo? Tudo, tinha os pacientes internados, com quem estava, o que fazer, assim, resultados, tudo isso aí. Ô, doutor Pedro, e quais são os casos mais típicos de cirurgia que hoje que vocês fazem aqui em Londrina hoje? Hoje a gente faz muito cirurgia de hérnia de disco, certo, que é o mais comum, principalmente no homem jovem que trabalha. Muita gente não imagina que tem a ver com a neurologia, né? Mas é tudo especialista. A especialidade é com a neurocirurgia, porque se você... Tem algum ortopedista que tem treinamento e tudo, mas se você vai operar e depois não é aquilo que pensa, se é um neurocirurgião, ele consegue modificar e fazer tudo. Então, hérnia de disco no geral, é o neurocirurgião que faz. E o que mais? Entendeu? Bom, fazemos tudo, né? Tumores do sistema nervoso, cabeça, coluna, isso aí, coágulos, trauma de crânio, tudo isso aí, né? Certo. Toda essa área, e aqui em Londrina a gente está muito bem com isso. Todos os hospitais evangélicos, Santa Casa e o Coração que a gente trabalha, tem muita possibilidade de você fazer tudo o que precisa. Certo. Então, eu fiz durante muito tempo a cirurgia para Parkinson também, ela do tremor. Mas aí um ex-aluno meu, o Marquinhos, foi para fazer só isso em São Paulo, e ele faz basicamente em Arapongas, que ele tem um serviço lá, e que então todos... Lá é o Ampar? É o Ampar? Não é o Ampar, não. O Hospital de Arapongas. O Hospital Grande de Arapongas é o maior, né? Então, alguma especificação, por exemplo, essas cirurgias para Parkinson, essas coisas todas, se você só fizer mais do que um serviço, não tem serviço, porque são menos. Então, o Marquinhos ficou pegando essa parte e hoje ele que controla. A parte de endo para Parkinson eu fiz até alguns anos atrás, mas depois aí deixei tudo isso para o Marquinhos que tem. E essa cirurgia para Parkinson dá bom resultado, doutor? Quando é bem indicada. Né? Porque ela funciona quando o Parkinson, por exemplo, ele começa a ser sempre de um lado, em geral. Então, se estiver naquela fase que não está respondendo à medicação, porque a gente só leva para a cirurgia quando não consegue controlar com medicação. Entendi. Entendeu? Mas na maioria deles, todos, a gente controla só com medicação. Não precisa, não há uma necessidade de... Às vezes só numa fase mais acentuada, em que além do tremor começa a ter deterioração mental, essa coisa toda, que a gente tem que, mas também não é a cirurgia que vai resolver. Certo. Porque o Parkinson, essas coisas são degenerativos. Certo, então... Não tem o que operar. Só o Parkinson, sim, o Parkinson, o tremor. Para o tremor do Parkinson, a gente tem uns núcleos que a gente consegue fazer. Bom, depois vamos convidar o doutor Pedro para vir mais vezes aqui, falar de algumas coisas específicas, alguns problemas específicos, né, que as pessoas podem ter, né, doutor? Volte aqui, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Obrigado a você de estar aqui contigo de novo, né, isso aqui, e a gente sempre está à disposição para você, teu pai. Obrigado. Eu comecei com teu pai aqui. E que a gente vai para realmente fazer aquilo que é bom para o público, né? É verdade. Que é um programa seu, é um programa, aquilo que eu expliquei para você no começo.
esta televisão tem muito programa local. Então, o pessoal vê mesmo porque interessa para eles os que tem aqui dentro. Preste atenção nessa dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Acesse unifil.br e conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. A gente já mostrou aqui no programa, com boa repercussão, vamos mostrar mais uma matéria da série Rota PMGZ. O que é isso? É o Programa de Melhoramento Genético da ABCZ, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Muito interessante, que mostra os criadores no Brasil que realmente procuram fazer gado de qualidade com melhoramento genético impressionante. Vamos acompanhar. A rota do PMGZ chega ao município de Juara para conhecer de perto o trabalho da Agromaripá, criatório que se dedica à seleção de gado Nelore e Gir e que utiliza todos os serviços da ABCZ no melhoramento genético dos rebanhos. Passamos um dia muito privilegiado, podendo ver da teoria à prática todo o trabalho de seleção da Agromaripá, que tem no seu slogan fidelidade ao padrão. Da onde vem isso que a gente observa em todas as categorias de animal aqui dentro da Agromaripá? A fidelidade ao padrão é nada mais, nada menos do que aliar um padrão, né, de animal pela funcionalidade. Não desvincular um padrão, uma morfologia, uma padronização, vamos dizer assim, né, do fenótipo do animal com a funcionalidade do animal. Então, nós aqui na Castanheira, aqui na Maripá, aqui na Gairova, nós temos aí essa preocupação em aliar a fidelidade ao padrão, o fenótipo, todas as ferramentas da ABCZ, do PMGZ, a gente utiliza para corroborar com essa fidelidade ao padrão. Para alcançar os objetivos, todos os processos são seguidos à risca pelos funcionários, entre eles a coleta de dados do rebanho, que é feita de forma rigorosa por meio de relatórios detalhados de cada animal. É a genômica, ele é 31,14 de índice na terceira geração de LA, né? DECA 1, 4 kg de leite. Fica muito prático e muito fácil da gente ver o animal por fora, porque a gente está vendo ele ali ao vivo, mas também por dentro, através dos dados fenotípicos da prova de ganho de peso, também dentro da avaliação genética e genômica da ABCZ. A coleta de dados do campo ela é fundamental para que tudo saia direito para gerar uma informação e uma decisão gerencial futura.
Então, aquela coleta que nós colocamos através do chip eletrônico, todas essas informações, a própria sistema de coleta de dados para colocar dentro de um programa e que vá depois nos dar informação gerencial, ela tem que ser fidedigna com aquilo que a gente está mensurando. Então, nós aqui propusemos a fazer uma coleta realmente que tenha pouca interferência humana, pouco erro, né, para que a gente consiga realmente avaliar um animal que é de escola em termos de genética. A propriedade foi a primeira do país a integrar o PMGZ comercial em 2018, buscando essa consistência dos dados mesmo no rebanho cara limpa. A utilização do programa já trouxe resultados significativos dentro do plantel. E nós fizemos aqui uma avaliação da última geração agora, que nós tivemos aí 50% de animais que foram passados pelo crivo do Leonardo, e dentre eles pegaram o PA, e os outros 50% são classificação B dentro do rebanho comercial. E aí nós vamos trabalhar dentro desse rebanho B dentro do comercial e cada vez mais utilizando todos os jovens para se beneficiar disso aí. O rebanho aqui tem uma característica interessante, é um rebanho bem consistente, igual nós falamos das provas de ganho em peso. Então esses touros são selecionados, né, com avaliação de carcaça por ultrassom também, com avaliação genética. Então os melhores touros são destinados para utilização no gado comercial, ou através do sêmen ou pela monta também. Então, como esse trabalho é feito há muitos anos, o nosso serviço foi fácil, né? Então, assim, são animais com a característica racial muito boa, né? Carcaça, e por isso que deu quase 50% de PA, né? A Maripá sempre ela buscou, né, ferramentas, buscou novidades que venham contribuir com o melhoramento genético. Nós aqui temos focado 24 horas por dia no melhoramento genético. Então, essa parceria da BCZ com a BCZ com a Maripá, ela é fundamental. Volto a reprisar, faltava essa inclusão do gado comercial dentro da BCZ, já está, e agora não falta nada. Acompanhe, né, a rota do PMGZ, sempre com as novidades dos produtos e serviços da BCZ, os nossos grandes parceiros, assim como foi no caso aqui da Agro Maripá. Um forte abraço a todos e até a próxima. Boa noite para todos.